A paz do Senhor para os queridos irmãos. Com muita alegria no coração, irmãos, estamos de novo juntos. E eu tenho muita alegria no meu coração em estar com os irmãos mais uma vez, para juntos nós darmos sequência a esta série de estudos que estamos ministrando aqui com base, no nosso material didático, naquilo que a escola propõe, a instituição propõe. E, de novo, eu vou ser repetitivo, quer dizer, vale a pena, irmãos. Vale a pena, porque aqui nós não inventamos, aqui nós só falamos aquilo que de fato vale a pena, que é a palavra de Deus, que é Cristo, os ensinos paulinos, como estamos estudando aqui na Carta aos Gálatas e Romanos, e que para nós é extremamente importante, senão todo importante. Pois bem, então vamos dar sequência aqui à nossa aula e espero que os irmãos sejam gratificados mais uma vez. Então, a paz do Senhor para todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos aqui prosseguir. A necessidade de um Salvador. Romanos 1, 18, de 3 a 20. Então, aí na sequência, os irmãos vão vendo a sistematização das aulas. Obviamente, como eu digo aqui, não dá para a gente discorrer todo o conteúdo. Obviamente que não dá mesmo, em função do período de aula das videoaulas aqui. Mas o que a gente faz? Eu sempre faço isso, porque eu não sou ministro aqui, ministro em outras escolas também. E aí a gente faz aqui, procura buscar um resumo. Por isso que eu gosto de ter, buscar um resumo que esteja dentro daquilo proposto pelo documento que nós temos, que eu uso esse nome, essa nomenclatura, que é o nosso material didático. Não tem como fugir. E outra coisa também, todo material didático, existe alguma diferença um de outro, mas e a gente aprende uns com os outros. Eu aprendo, obviamente, no meu dia a dia com irmãos, seja eles quais foram, crentes de verdade, e não tem problema, a gente vai tocando. Então, só queria dar essa justificativa simples assim, porque não dá mesmo para a gente. Agora, nós vamos ter aqui uma reunião na imersão e vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Enfim, neste dia, a gente vai se conhecer melhor, provavelmente vai ter muitos irmãos que eu não conheço, e aí nós vamos estar conversando mais intimamente, tirando dúvida de muitas coisas, Na aula presencial vamos tirar todas as dúvidas, os irmãos vão fazer a avaliação, aquilo que os irmãos tiver dúvida, a gente faz isso então depois, mais à frente, quando tiver aí então a imersão. A necessidade de um Salvador. Paulo descreve o lado obscuro do pecado. Lembra-se que no início da aula eu disse que no capítulo 1 e 2, os assuntos ali são difícil, homem com homem, eu só vou citar algumas, varão com varão, enfim, ele cita lá os assuntos da pecaminosidade, nesta área mais da sexualidade daquele tempo, a gente, estudando o contexto histórico, a gente sabe por que ele se comportava daquele jeito, enfim, a sodomia também que estava ali, não sei se sodomia, mas enfim, era complicadíssima aquela situação dos romanos que não eram crentes, E também negavam a Deus, e aí Paulo está falando que ninguém é indesculpável por isso, porque Deus se revela até pela natureza. Enfim, ele explica lá, e eu falando aqui de forma parafraseada, obviamente. Paulo descreve o lado obscuro do pecado e nossa incapacidade de nos salvarmos. Isso é evidente. Vamos para frente. O veredito, tanto para judeus como gentios, é a culpa. Nossa, por Deus, culpa. Deus olhou do céu abaixo e não mundo sequer. Culpa. Este é veredito. A martelada, vamos usar essa expressão aqui, que é o martelo do juiz lá, de Deus era, pá, não tem ninguém. Preciso dar um jeito de resolver isso. Aí ele faz, através de quem? De Jesus. Então, Paulo descreve o lado obscuro do pecado e nossa incapacidade de nos salvarmos. O veredito, tanto para judeus como gentios, é a culpa pelo pecado. A culpa pelo pecado. Como está escrito aqui, Romanos 2 e 1. Está escrito assim, porquanto és inexcusável quando julgas, ó homem, porque quem quer que seja, seja ele quem for, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julga outros, pois tu que julgas, faz o mesmo. Aquela história, Pastores aí conhecem, salteado de cor, estamos na estrada juntos há muito tempo, O dedão, lá. Muitos fazem essa expressão, Estou fazendo aqui, só para
Não estou julgando os irmãos, longe de mim, né? Só estou dizendo, Deus tem misericórdia, não é nada disso. Eu estou falando com base no texto e aquela impiedade de romper o povo. Né? E os judeus também da circuncisão, da incircuncisão, né? Ficavam lá, né? O dedão. Mas não praticavam. Aí é o farisaísmo, Deus, enfim. Aí nós temos Romanos 2 e 1, como lemos aqui. Então, vamos ler de novo. É assim que eu faço. Aqui, ó. Porquanto és inexcusável quando julgas o homem, porque quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, por tu que julgas, fazem o mesmo. Paulo descreve o lado obscuro do pecado e nossa incapacidade de nos salvarmos. O veredito, tanto para judeus como gentios, é a culpa pelo pecado. Romanos 2 e 1. Então, o texto aqui, de 2 e 1, como já lemos aí também nesta aula, porquanto és inexcusável quando julgas, homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. O que eu denomino aqui? Hipocrisia. Jesus pegou pesado com alguns, né, escribas e fariseus hipócritas. Que dizem mais a hortelã e o cominho. E vocês não aprenderam ainda, o que eu quero é a misericórdia. Misericórdia eu quero, não sacrifício. Não adiantava. O sacrifício e tudo. Nós temos um sistema aí, que não vou citar nome de nada, claro, que ainda entende assim o processo salvífico. Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. Irmãos do céu, que é isso, irmão? Para que Jesus, então? Para que Jesus? E tem outros nuances deles também, que eu não vou entrar mais em detalhes, só esse detalhezinho curto, os irmãos sabem do que eu estou falando. Então não podemos ser hipócritas, somos de fato convertidos ou não. Então não tem jeito, é o que Paulo estava dizendo aí nesse assunto. Então vamos aqui agora. Finalmente, Paulo resume o veredito do justo e diz, não há um justo sequer. Aí vamos prosseguir. Como solução, apresenta Jesus, o único que pode libertar. Como está escrito lá, né? João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Era isso que Paulo também, dentre vários dos seus ensinos, queria inculcar na mente daqueles judeus. Se pois o Filho, a liberdade em Cristo. Não é liberdade para para pecar, não é isso. Porque eles confundiram também, achou que Paulo estava liberando as pessoas para pecar à vontade e depois não. Tem um texto que diz a palavra de Deus assim, né? Que como que eu posso pecar, né? Para pecar, para que a graça, né, no nível mais alto pode cobrir os pecados, ela pode, mas não é assim, a graça ficar cobrindo pecado peca aqui, não, pela graça só está mediante a fé, não é assim. A conversão autêntica não é que também não somos perfeitos, vamos cair em algum deslize alguma vez, mas nada que comprometa a nossa comunhão com Deus. Esse aspecto é importante. Então, Paulo dá o veredito aí, ó, não há um justo sequer, 3 e 2. Porque existe um perigo também, irmãos, nessa questão aí, da imagem e estatura de Cristo, é a questão da santidade, as pessoas achar que é mais santo que o outro, que é mais perfeito que o outro, que é mais crente que o outro, que é mais espiritual que o outro, que recebe mais dons que o outro. Isso é um perigo também. Não é por aí também. Porque Deus dá os dons, mas Ele dá de forma variada para várias pessoas. Deus conhece as pessoas e sabe fazer, enfim. Né? Nós estamos vendo isso aí, muitos confundirem aí. Pois bem, então, como solução a presença de Jesus, o único que pode libertar o homem do pecado para viver uma vida piedosa. Vamos para frente aqui agora então.
aqui entra, irmãos, numa situação de análise paulina, nesta carta, que é dura. Dura, que é a ira de Deus. Está registrado na carta. Nós estamos ensinando o que está aqui. Bíblia, material didático. Qual a natureza da ira de Deus? Olha, irmãos, qual a natureza da ira de Deus? Antes de ler ainda, pense bem. Será que o Walter já ficou irado alguma vez? O que os pastores aí acham, os alunos, de modo geral, acham? Claro que já. Mas de forma justa? De forma justa? Eu agora, memorizando comigo mesmo, nem sei dizer se sim ou não, dependendo da situação e o caso. Não me lembro, estou dando aqui um exemplo. Estou dando só exemplo humano. Mas, no que se refere a Deus, qual a natureza da ira? Paulo descreve, a ira de Deus se revela do céu. Vem de lá. Vem de lá. Contra toda impiedade. Eu lembrei um assunto aqui, que eu assisti esses dias na televisão, sim, na televisão, um país chamado Dinamarca. Não sei se os irmãos aí que estão me vendo assistiram. Como que vive aquele povo? A situação e a alegria interior que tem dentro de si. E ao chegar da igreja, estava passando e assisti como que vive a alegria. Sabe por quê? Aquela nação é a nação mais alegre do mundo por causa da ética e da moralidade. Que coisa tremenda é aquilo, irmão. Nem estou falando aqui sobre... Estou falando questão de ética dentro de uma lei deles lá. Obviamente não estou falando de salvação. Porque onde tem ética, tem moral, tem tudo, irmãos. A balança... Ela fica mais equânime do ponto de vista das injustiças, obviamente, que isso é claro. É claro. Não estou falando que eles são perfeitos lá, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do comportamento humano. Então aqui, mas no geral da humanidade, sem Deus, e sem paz, sem salvação, sem temor, que o temor é o princípio da sabedoria, que tem relação com Deus, no geral, a gente sabe que é tenebroso. Tenebroso. Basta dizer o comportamento humano através das guerras, né? Vez por outro você liga lá, então, né, tem um lá, né? Um lá que está fazendo o teste de míssil, o outro está lá preocupado. Será que, né? Aonde vai? Vamos fazer os acordos aí. Eu vou lá e dou um papinho lá com um chinês lá para ver se a coisa é certa e tal, e tá, entendeu? Tudo ali na ponta do gatilho. Não sabe o que eu estou falando. Agora, essa aqui, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Lembre-se, irmãos, que eu disse? Onde tem ética, tem moralidade, tem temor de Deus, a alegria é outra. Pergunta para mim, irmão, pastor, você é alegre? Sou. Você dorme bem? Durmo. Tem problema de consciência? Não tenho. Conheço a palavra de Deus. Tem alguma coisa entre ti e ele que conversa, está certa. Pelo menos está na minha consciência. Pode ser que, né? Enfim. Então nós temos aí a verdade e injustiça. Romanos 1, 18. A ira de Deus é resposta para a injustiça. Vem aqui. Por isso, lembre-se o que eu falei, bem-aventurados que têm fome e sede daquela lá, porque aquela é o justo juiz. Não precisa de testemunha, não precisa de promotoria, não precisa de nada. É essa que eu tenho sede dela. E um dia ela vem. Então não me compete a mim, e nem a nós, e nenhum ser humano, querer ficar aí, para a gente ver o que acontece, né? Nos dias odiarnos, seja do outro lado do mundo e aqui também, não preciso falar. A ira de Deus é resposta para a injustiça, se revela no céu, enfatiza a origem divina.
divina. E não na lógica humana. A ira de Deus não é emoção repentina. Agir por impulso. Quantas pessoas não cometem barbáries aí, crime todo por impulso? Por achar que está sendo injustiçado. Não. Paulo explica, mas segundo a tua dureza de coração, está falando lá aos romanos. Impenitente. O que é o impenitente? Aquele que não se arrepende. Né? Que não se arrepende dos pecados em Cristo Jesus. O impenitente acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz, do justo juízo de Deus. Temos um outro livro igual a esse no mundo? Não temos, irmãos. Por isso, eu sou um amante da palavra de Deus e todos devemos ser, porque ela é de Deus. E todo comportamento de Deus é para o bem do homem. Vamos para a frente aqui então. Os judeus conheciam a Deus através de revelações das Escrituras. Eles conheciam. Quando analisamos o mundo global do ponto de vista da humanidade, não existe nenhum povo que possa se assemelhar aos monoteístas, desde Abraão, né? De conhecimento de Deus como esse povo que depois veio ser chamado de judeu. Não existe. Não existe. Pode fazer pesquisa para onde for, que eu já fiz. Eu já estudei também sobre a questão, né, das religiões, matérias ministradas, e não existe. Enfim. Aí nós temos... Entendiam que esses privilégios os tornavam justos. Então, os judeus conheciam a Deus através de revelação das Escrituras, Moisés, da lei. Liam, deixa eu fazer um detalhezinho aí, eu sei que os irmãos sabem, obviamente, mas só para a gente... Né? Uma vez, esses pontinhos aqui, como eu sou professor também de metodologia, eu vou explicar para o que é aquilo ali. É quando você lê o assunto, que ele tem muito extenso e você faz um resumo, então você usa isso aqui para dar sequência ao resumo que você está fazendo ali, tá? Isso aqui, ó. Então os irmãos vão ver, tá? Tranquilo. Então, ó, de novo, os judeus conheciam a Deus através de revelação das Escrituras. Liam, memorizavam. Entendiam que esses privilégios de conhecer a palavra se tornavam justos. Mas eu posso ter... Né? Vamos pensar nas legislações do mundo inteiro. Elas não são ruins. Né? Não vou aqui analisar tudo, porque eu não conheço, nem a nossa aqui, não conheço, e desafio um brasileiro a dizer que conhece a nossa Constituição. Da sua integridade. Acho que nem... Né? Quem sabe aí os advogados, quem sabe, mas mesmo assim tem minhas dúvidas em muitos aspectos, pela formação que tem. Enfim, os judeus achavam que sim, não, conheço a palavra, mas e a aplicabilidade dela? Como é que faz? Então nós temos aqui, ó, menosprezava os outros, condenava a sua conduta, mas fazia as mesmas coisas. Ah, lindo, né? Ação de consciência cauterizada. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. É assim que está escrito. Ó. Romanos, lá Timóteo. Né? Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Está lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo de número 1 e 2. Mas o Espírito expressamente
diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Lembra-se, irmãos, que eu falei que os assuntos que vinham a seguir no nosso estudo era tenebroso? E o que eu posso fazer? Nada, ministrar. Porque aquele comportamento, Paulo traz então a teologia, os ensinos sobre Deus, a fim de que eles possam compreender. Por isso era a intenção de Paulo passar por lá. Porque eles não tinham ainda. E doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Né? E tem muitos que, de tão cauterizados acham que o que está fazendo é normal. Biblicamente falando, às vezes não é. E na sua maioria também é nessas condições. Então aí são indesculpáveis. Os justos, em si mesmos, apontaram um dedo. Os justos judeus apontaram um dedo acusador para os pecados dos gentios. Mas Paulo responde: portanto és indesculpáveis, pois pratica as próprias coisas que condena. Está lá, Romanos 2, 1 e 3. Então esse é o perigo. Vamos para frente. Gostei muito dessa citação também. Gostei bastante dessa citação. Dentre tantas outras que tem. Mas é para dar aqui a fundamentação textual, a sistematização da nossa aula e assim por diante. O que significa nossa consciência? Está no conteúdo. Hafer, né? A define como a percepção interior de uma pessoa. Percepção interior de uma pessoa. Aquilo que eu penso de mim mesmo, dos meus atos, dos meus comportamentos, é o self. Eu comigo mesmo. Né? A percepção interior de uma pessoa quanto a se conformar à vontade de Deus ou afastar-se dela. Certo? Então, eu sei que dependendo daquilo que eu fizer, seja ele qual for, do ponto de vista das ações fisiológicas ou do ponto de vista da psique humana, eu tenho ciência daquilo. Ciência daquilo. Então, vejam bem, aqui já não é uma mente cauterizada. Pensa bem. Consciência. Num sentimento de aprovação ou de condenação. É como uma lei escrita no coração humano. Essa era a lei que Paulo pregava. Por quê? Porque a imagem da estatura de Cristo, quem praticava, ela, olhando para Jesus, porque ele pregava, como dissemos no anterior, não uma religião, ou um sistema filosófico, mas sim Cristo, o modelo. Paulo foi modelo 100% de Jesus. 100% não dá para ser, porque Jesus é Jesus, mas foi modelo de Cristo. Foi modelo de Cristo. Enfim, então, essa lei está lá, no coração. Né? Filho meu, dá-me o teu coração. Está escrito na Bíblia. Não é a bola de carne que Deus está pedindo. Não é isso. Ele está pedindo porque as saídas da vida do coração. Naquela época, o coração também significava a consciência do homem. Então, dá-me a sua consciência. E deixa eu trabalhar nela, a fim de que você haja de acordo com como eu quero. Deus, Cristo, tem que ser assim. Então, poxa, irmão, mas você está falando desse jeito aí, será que o senhor é tão... Não, eu não sou não, eu cometo erros, muito erros. Mas a gente tem que praticar. Eu me esforço para isso. Na minha vida. Né? Cometo falhas também, claro, porque senão Jesus não seria advogado. Né? Se ele está lá, mas pensemos. Né? Se estamos trazendo prejuízo no plano espiritual e com o próximo também, porque é Deus e o próximo. Então nós temos aí uma lei escrita no coração humano, Romanos 2 e 15. Eu quero ler com os irmãos. Está aqui, ó. Vamos dar a fundamentação do texto aí, ó. Romanos 2 e 15. Está escrito assim, ó. Vem rapidinho aqui, ó. Romanos 2 e 15. Está aqui, ó.
os quais mostram a obra da lei escrita no coração, no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, o que os judeus faziam lá, irmão, era agir do ponto de vista do conhecimento do texto, mas só isso. E ficava julgando os outros. Mas as ações que eles praticavam eram tão maléficas, tanto quanto maléficas, que os gentios praticavam também. Por isso que o texto, as pessoas às vezes não entendem, mas a letra mata, o espírito vivifica. Que letra é essa que mata? É exatamente isso. Ser letrado na teologia, conhecer teologia profundamente, ter ministrado aí tantos anos a teologização, que essa é uma expressão também, entendeu? Que tudo isso, ela tem um valor, tem, mas se houver a praxis, a praticidade dela, caso contrário, pode esquecer. Não vai adiantar nada. Né? Porque na lei de Deus não tem brecha. Lei de Deus não tem brecha. A lei de Deus é a lei de Deus. É sim, sim, não, não. Então, nós temos aí, ó, essa lei. Romanos 2:15. Né? Lemos aí. É assim que está escrito. Acusando e defendendo. Então, precisamos ter cuidado. A letra mata, o espírito verifica. Paulo quis dizer o seguinte: o conhecimento que vocês têm nesse aspecto. Agora, isso, o agir no plano do conhecimento da letra da forma espiritual é outra coisa. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem espírito. Jesus é a imagem de Deus em Cristo. Então ali está o modelo. Aí nós temos a consciência pode ser culpada. Hebreus 10:22. Está escrito assim, ó. A consciência pode ser culpada. Hebreus 10:22. Olha como está escrito. Está aqui, ó. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteireza certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. Aquele que nasce da carne é carne, mas que nasce do espírito é espírito. Necessário vos é nascer de novo. Né? Então aí, da água limpa, palavra de Deus. É isso que Jesus quis dizer, lavado por ela. E não agir mais como o impenitente, né, agia. Então aí nós temos, e ela pode ser corrompida. Tito 1:15. Está aqui, ó. Tito 1:15. Nós temos também esta palavra que diz assim, Tito 1:15, ó. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados. E infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Mente cauterizada. Cauterizada. Cauterização. Qual que é o exemplo que nós vamos dar de uma cauterização? Recentemente, eu tive um probleminha nesse dedo aqui, um espinhozinho que eu não consegui tirar, infeccionou e tudo. Fui no médico e o médico me encaminhou para um outro que era especialista, né, tal. Aí eu fui lá, ele fez uma cirurgia, tal, tirou e cauterizou. Matou. Tudo vírus, tudo teu. Isso é cauterizar. Tem mente que está cauterizada, mas só que o vírus não saiu. Todo o sistema que traz prejuízo para o aspecto biológico, do ponto de vista das nossas defesas, não está agindo. Está lá. É desse jeito que agiam os judeus. Com a mente cauterizada. E alguns acham que está fazendo certo.
cometendo erro, fazendo certo. É o que os judeus pensavam fazer, que estavam pensando assim. Cauterizada. Aí, nós temos lá, ó, 4, 1 e 2. Né? Tito 1 e 15, como nós lemos aí, né? Todas as coisas são puras para os impuros. Não, agora aqui é Timóteo. Corrompida. Tito 1 e 15. Que eu acabei de ler aqui. Todas as coisas são puras para os impuros, mas não é puro para os infiéis. Nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento de coisas estão contaminados. E aí nós vamos ver. Né, a consciência pode ser culpada, já lemos. Corrompida, acabamos de ler. Ou cauterizada, que é Timóteo 4, 1 e 2. Olha como está escrito aqui, ó. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículos de 1 a 2. Assim está escrito. E o Espírito expressamente diz que nos últimos dias... É 1 Timóteo 4, 1 e 2, é isso mesmo. Apostatarão alguns da fé, dando o espírito o espírito enganador e o doutrina do demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Cauterizou a própria consciência. Então fizemos uma revisãozinha curta aqui. Isto é, perdeu todo o sentimento. Irmãos, um dia uma pessoa falou para mim, tem coisa que eu não sei, eu gravo para não esquecer nunca mais. Ele falou que tem determinadas pessoas, e ele estava falando de um segmento da sociedade, que eu não vou nem falar o nome, porque aqui é aula. Não é ideologias, de um segmento. Só que não é religioso também, é secular. Ele falou para mim que esse tipo de pessoa fica com a pele de plástico. A pele de plástico, nunca mais esqueci isso. Porque o plástico não tem sentimento nenhum, né? O plástico você pega, você corta, você põe no fogo, derrete, não sente nada. Então tem gente assim. A pele fica de plástico. Ou seja, perde o sentimento. O sentimento aqui é do ponto de vista das emoções. A alma, o espírito, a tricotomia humana aqui, que eu já expliquei aqui. Corpo, que é o templo do Espírito Santo, a alma, que é as nossas relações com Deus, o ponto de vista das nossas emoções, e o espírito, que é o elemento das quais nós nos comunicamos com Deus. Deus é espírito. Se tivesse mais tempo, explicava melhor isso com mais clareza. Perdeu o sentimento. Ter cuidado. Muito cuidado. Vamos para frente aqui. O mundo todo é culpado. São os judeus melhores que os gentios? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo conclui que o mundo todo é culpável perante Deus e todas as pessoas precisam de um Salvador. Eu vou terminar essa aula aqui fazendo uma reflexãozinha de um assunto que eu preguei ainda domingo retrasado, bem curtinho. Também lá foi uma mensagem bem curtinha. E eu quero fechar esta aula com essa reflexão. Baseado nessa situação de Paulo conclui: o mundo todo é culpável perante Deus. Todas as pessoas precisam de um Salvador. Todo pecador precisa de um Salvador. Todo pecador. Quais são os caminhos? Alguém que de fato tem poder para perdoar pecados. É este. E a passagem bíblica, que eu quero fechar essa aula aqui, é aquela passagem, provavelmente uma das mais conhecidas da Bíblia, que é o paralítico de Cafarnaum. Aquele texto ali, entra essa expressão lá. Sabemos como se deu. Bem curtinho. Nada mais, nada menos do que 4 pessoas que certamente tinham fé em Jesus, acreditavam nele.
Não sei até que nível. Porque Jesus já estava sendo ali o profeta aprovado por Deus, né? Profeta em palavras e obras, enfim, naquilo que ele falou, naquilo que ele fez. Muitos milagres. Então, eles, sabendo que Jesus estava ali naquela região, dentro de uma residência, ensinando, e lá também tinha autoridades lá, escribas, que eram os advogados da lei, os que conheciam a lei, estavam lá. E outras pessoas, dentre eles, e lá estava um paralítico, numa cama, e Jesus ensinando. Interessante, né? Ou melhor, não estava um paralítico, estava ensinando, depois chega o paralítico. Vai chegar. E esses homens pegam e levam aquele homem lá. Tem dificuldade para chegar ao teu local, em função da quantidade de pessoas que tinham. Muita gente, não dava para entrar pela porta da frente. Mas a fé fez isso. A crença fez isso. Que eu vou dizer para os irmãos. Pegaram o paralítico, levaram até o telhado. De que forma não sei, mas a gente sabe historicamente que as casas das pessoas naquela época tinha alguns que era até em encosta de algumas rochas, tinha facilidade, não põe uma escada para subir, subia em degraus. E depois destelharam e desceram um homem lá. Presta atenção nessa cena, irmãos. Jesus ensina, de repente aquele barulho lá em cima, de alguém abrindo um buraco para descer um homem. O que será que aconteceu ali? Naquele local onde Jesus estava ensinando? Obviamente, ao meu ver, não estou pregando heresia, é óbvio que deve ter acontecido isso, um silêncio de um certo tempo. Porque começou a abrir lá e abrir, e aquilo não tinha como Jesus continuar ensinando naquela situação. E descer o homem lá. Alguém que de fato tem poder para perdoar pecados. E Jesus tem poder para perdoar pecados. Jesus disse para aquele homem, filho, os teus pecados te são perdoados. Olha, os teus pecados te são perdoados. Tem todo o poder. Porque depois veio então, né, alguém pensando lá dentro, pensamento, como eu falo ali atrás, lá dentro. Quem é esse aí? Só Deus pode fazer isso. E eles falavam isso com base nas liturgias dele também, através dos sacrifícios, que era 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, no altar, e lá no Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, 1 vez por ano, para perdoar a nação inteira. Depois voltava tudo a pecar de novo. Aí Jesus, simples assim, falou, ó, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem todo o poder no céu e na terra. Antes ele pergunta, o que é mais fácil? Talvez olhando na mente de alguns deles, assim, falar, né? Falar ele falou, né? Falar ele falou, perdão, eu quero ver, falar ele falou, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem todo o poder, disse o Pai, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, irmãos, só Ele tem poder de perdoar pecado. Nós sabemos disso, os pastores sabem, nós sabemos. Então, qual é a nossa missão? Falar de Jesus. Dentro desses parâmetros paulinos da carta aos Romanos. Sem colocar outras ideologias, outros pensamentos, seja elas quais forem. Porque isso pode, então, de alguma forma, trazer prejuízo para aquilo que nós sabemos ser o mais importante no processo salvífico do ser humano, que é a salvação em Cristo Jesus. Não podemos ter outro modelo, senão Jesus, nosso Salvador. E com essas palavras, eu encerro então esta aula e quero crer ela possa beneficiar a todos os alunos, meus queridos irmãos. Eu os agradeço em nome de Jesus. Deus que abençoe a todos e até a próxima.